Nos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Agradecer a Deus, eu trago de Quissamã um abraço do pastor Ramiro Alves, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus em Quissamã, onde eu congrego, né? E da missionária Abigail, que é a esposa dele. Eu perguntei, pastor, vou levar uma palavra da parte de Deus, eu posso falar em nome da igreja? E graças a Deus ele me mandou um abraço a todos. E algumas pessoas ele conhece por causa das lives, né? E aí, às vezes, esses dias foi alguém lá, ele, quando apresentou, ele ainda deu o sobrenome, porque na live aparece, né? Então, é coisas que Deus une os povos, e Ele está unindo, e eu creio que por um propósito ainda muito maior que a gente nem sabe, mas Ele irá revelar. Então, agradecer a Deus a oportunidade. Uma vez eu estava assim, bastante nervosa, quando eu fui convidada para levar uma palavra, e eu lembro que a Denise, minha irmã, disse assim: Taime, você percebe que Deus te autorizou a falar em nome dEle? Isso é um privilégio. Então, eu passei a perceber o privilégio de representar um Deus tão grandioso. Ele é o Criador do céu, da terra, tudo que a gente está vendo foi Deus quem criou, e fora o mundo que existe dentro do corpo humano, aí quem faz faculdade, né, Leila fez enfermagem, estuda um pouco o corpo humano e vai ver que existe um outro mundo. E o universo ele é formado por diversas galáxias, e Deus criou tudo isso. E ainda assim, Ele olha para nós e diz assim: quem irá por nós? E Ele só precisa de uma mão voluntária que diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Ele vai, Ele tem prazer em estar conosco e nos enviar, e confia em nós. Nessa noite, eu confesso aos irmãos que, enquanto eu orava e conversava com o Espírito Santo, dizendo o que Ele gostaria de falar conosco, e eu até brinquei, acho que o Espírito Santo quer fazer um mistério, porque eu folheava a Bíblia, o Espírito Santo me trouxe uma palavra, já estava anotada, eu revi, e eu creio que depois, quando Ele começou a falar, Ele começou a me dizer assim: eu vou falar com pais, eu quero falar com os jovens, eu quero falar com as crianças, eu quero falar com os meus amigos, com a minha igreja, com a noiva de Cristo. E então eu creio que Deus irá falar com cada um de nós especificamente, com você que é casado, com você que é solteiro, com você que está bem jovenzinho, você que está mais jovem, que é tipo eu, assim, ou aquele que está mais jovem que eu, que é um pouquinho mais jovem ainda. Deus tem uma palavra para o meu coração. E o tema que Deus colocou em meu coração foi: o que nós temos de parecido com Daniel. Aquele Daniel, Leila. O que nós temos parecido com Daniel? E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, quem tem. No livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Aí, quem encontrou, diga amém. Não? Quem encontrou, diga amém. Amém, glória a Deus. Então, Daniel, capítulo 1. Espera aí. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus aqui com letra minúscula, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção de cada dia.
da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, um primeiro aspecto que Deus colocou no meu coração, em que nós nos parecemos com Daniel, eu quero te dizer que você está sentado ao lado de um nobre. Por favor, faça reverência a quem está do seu lado, porque nós somos da linhagem real. Você acredita nisso? Talvez você ria para mim e disse, nasci ali em São Miguel, você é boba, menino. Eu sou daqui, menino. Minha família tem negócio de linhagem real, é essa, tá me engraçada. Mas não é graça, nós somos da linhagem real. Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Você sabia que você é rei, você é rainha e vai reinar sobre essa terra? E Jesus Cristo, com o seu sangue, nos comprou para o nosso Deus e nos constituiu reis e sacerdotes. O nosso Deus é o rei do universo. Nós somos seus filhos, então somos da linhagem real. Daniel também era um jovem da linhagem real, lá de Judá. Eu vou só recapitular um pouquinho a história para quem de repente não conhece, os menos jovens mesmo, de repente. Daniel era jovem quando ele foi transportado lá para a Babilônia. Ele foi para uma terra que não era dele, para longe da família dele, para ficar sozinho. E uma coisa linda é que Daniel foi com toda a confiança naquilo que ele tinha aprendido com seus pais. E ele foi exilado, ou seja, ele foi preso, ele não foi para passear. Hoje a gente tem assim, intercâmbios, vai para os Estados Unidos fazer intercâmbio, a gente envia, quem tem uma condição um pouco melhor, envia o filho para fazer intercâmbio, vai para uma outra terra, mas é para aprender algo novo. Daniel, não, ele foi preso mesmo. Mas era um costume, e aqui eu quero já deixar um alerta para quem está na faculdade, é um costume já de uma certa linha dos inimigos da época, que hoje não se torna muito diferente. Era roubar a mente dos jovens. Eles escolhiam, vamos supor lá, sitiou, destruiu, porque eles destruíram Judá, mas levaram, e eles separavam as mentes dos jovens para ensinar os costumes deles. Tipo assim, os jovens mais inteligentes eu quero. Por que os jovens mais inteligentes eu quero? Porque com os jovens está o quê? A força. O jovem não tem medo de ir para frente de batalha, de falar, de gritar. Então, eles levavam cativos os jovens e ensinavam, porque depois, se ele roubasse a mente, aquele jovem aprendeu os costumes de lá, eles esqueciam suas raízes e começavam a falar como os caldeus, por exemplo. Daniel, por exemplo, poderia ter esquecido das raízes dele e começar a fazer o que ele ia aprender em 3 anos. Hoje, muitas vezes a mente dos nossos jovens estão sendo roubadas também dentro das faculdades, quando nos fazem acreditar, porque vê uma coisa que é falar dentro da faculdade, e que basta a gente pensar. Eles falam assim, as verdades são relativas. Eu fiz faculdade e isso era assim, toda avaliação eu tinha que escrever isso. As verdades são relativas. Só que, gente, verdade é verdade. Que vocês estão sentados num banco é uma verdade. Não é não? Agora, opiniões são relativas. Eu posso acreditar de um jeito, ele de outro, eu posso ver, Mas a verdade é a verdade. Tanto é que Jesus diz assim, eu sou o caminho, coisa linda. Eu sou a verdade. Jesus não falou assim, você vai acreditar em mim se você achar que eu... Não tem não. Ele diz assim, eu sou a verdade. E quando Jesus diz assim, eu sou, ele já estava declarando, eu sou Deus, a verdade. Porque Deus, quando Moisés perguntou para ele assim, mas e se eu chegar lá para libertar o povo? E alguém perguntar, mas que Deus te enviou? E Deus disse o quê? O eu
sou te enviou. Então Jesus, quando ele dizia assim, eu sou, os judeus ficavam com raiva justamente por isso. Porque quando ele dizia essa frase, eu sou, ele está se declarando Deus. Isso para eles era blasfêmia, ainda é para alguns. Então, Daniel, voltando agora para a história, ele foi levado preso e ele poderia ter se corrompido. Assim como nós, ele é da linhagem real. Vê se você vai se identificando aí. Então, você é rei, você é rainha. Não deixe de tratar menos que isso. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração onde as mulheres, principalmente, né, aceitam ser tratadas de cada jeito, que dá até de bicho. E assim, não quero diminuir nenhum animal, né, porque a gente, pelo contrário, a Bíblia diz que a natureza, né, cuidar, quem ama o Senhor cuida da natureza. Mas Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele colocou eles num nível acima dos animais. Ele falou assim, vocês vão dominar. Vocês vão dominar. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos nos sentindo meio que abaixo, né, e aceitando pejorativas assim, muito difíceis. Bom, ele era da linhagem real e ele tinha amigos verdadeiros. Agora, faz uma reflexão aí e vê quem são seus amigos. Amigos verdadeiros, porque agora eu vou contar o que Daniel fez. Quando ele foi levado preso, ele colocou no coração dele assim, eu não vou me contaminar. Eu não vou comer desta comida que o rei está mandando para mim. Ele assentou no coração dele, era um propósito dele. Mas sabe o que aconteceu? Ananias, Misael e Azarias, eles entraram num propósito junto com Daniel. Que coisa linda, Daniel não chamou, a Bíblia não dá registro, que Daniel falou assim, não vou comer isso não, vocês vão comer. Não, a Bíblia diz que eles simplesmente já embarcaram de Daniel. Sabe quando você põe um propósito de oração e de repente alguém fala assim, estou contigo. Vamos orar 6 horas? Tem uma irmã, estou lá juntinho, 6 horas. Não, vamos fazer um propósito de oração meia-noite. Estou lá juntinho. Vamos fazer um propósito de jejum? Jejum, então a gente corre. Mas, irmão, estou fechada contigo. Daniel assentou no coração. E aí eu costumo dizer que Daniel, para o jovem aí agora, que Daniel é aquele cara que diz assim, se não for para causar, nem vou. Não é? O jovem não fala isso? Se não for para causar, nem vou. Sabe por quê? Daniel já chegou ditando as regras. Quando a gente tem base bíblica verdadeira, e não o que a gente acha, não é o que a gente acha, é o que diz a Bíblia, a verdade, Daniel falou, não foi isso que eu aprendi. Eu não vou me contaminar. E ele assentou no seu coração e firmou, não arrumou briga com ninguém, sabe por quê? Daniel aprendeu, aí a gente vai falar com os pais já. Ele aprendeu com seus pais a ser humilde. E ele foi conversar com a autoridade que ia cuidar dele. Se a gente olhar a história, ele fala com o chefe dos eunucos. Ele diz assim, deixa a gente se alimentar de legumes e água. Mas só que a função do eunuco era tão séria que se por um acaso o rei percebesse que eles estavam emagrecendo, né? Porque quem sabe, faz dieta aqui, sabe que se comer só legume, a gente emagrece, né? É o que a gente mais quer. Mas, e para aquela época, emagrecer era sinal de pouca saúde. A pessoa mais fortinha é que demonstrava que estava cheia de saúde. Então, ele falou, se acontecer isso, eu posso morrer. E Daniel falou, experimenta. Experimenta só 10 dias. 10 dias. E aí, quando essa palavra veio, meu coração me doeu. Eu moro em Quissamã 12 anos. E foi uma flechada, 12 anos. O que diferente as pessoas viram em mim em 12 anos. Daniel só pediu 10 dias. Há quanto tempo você trabalha na empresa que você trabalha? Qual a diferença que as pessoas perceberam em você? Há quanto tempo você estuda onde você está estudando? Qual é a diferença? Qual é o seu diferencial? As pessoas dizem assim, desde costura igual todo mundo. Se o patrão está vendo, ela faz direitinho. Se o patrão não está, ela passa. Que não pense em você
que a gente vai precisar chegar na empresa e ficar e pregando e gritando. Alguém um dia perguntou, um sapateiro perguntou para um grande pregador: eu quero ganhar almas lá na minha sapataria, o que eu faço? A pessoa disse para ele: faça bons sapatos e venda por um preço justo. Às vezes, estude bem, seja dedicado, não colhe. É o suficiente para alguém ver assim: meu Deus, a resposta estava ali, ela não olhou. Ela teve acesso ao gabarito e não pegou. Faça a diferença. Daniel, em 10 dias, mostrou a diferença. Quando aquele homem voltou, achou aqueles jovens mais corados, mais bonitos, mais fortes do que os outros que estavam comendo e bebendo, tudo que todo mundo está comendo. E o que nós estamos comendo neste mundo? Qual o alimento? De que a gente está se alimentando? Nós estamos nos alimentando da palavra ou estamos nos alimentando o tempo inteiro aqui da rede social, seguindo não sei quem, fazendo não sei o quê, e a cara está ali. E aí você vai perguntar sobre a Bíblia. A gente tem pouco. Eu sou professora e eu costumo dizer assim: pelos anos que nós estudamos língua portuguesa, a gente começa desde o prézinho. Era para nós sermos peritos em língua portuguesa, não é não? A criança entra na escola hoje em dia com 3 anos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai fazendo as contas aí. Mais 10 anos estudando língua portuguesa, gente. Aí quando você pega uma redação. Somos nós cristãos. Nós declaramos assim: eu sou cristã. E o que a gente sabe sobre o nosso mestre? O quanto nós conhecemos da Bíblia? E aí a gente vai ver que Daniel fez a diferença, porque ele conhecia a chamada Torá, né? A Bíblia. Ele conhecia. E aí, por que ele conhecia? Então, como eu estava dizendo, Daniel tinha bons amigos. Sabe quem é o nosso melhor amigo? Quem poderia se arriscar a dizer? Oi? Jesus. Jesus, ele diz assim, em João 15:15, quem quiser pode conferir: já não vos chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. O senhor, né, quem tem empregado, diz assim: vai lá e busca fulano em tal lugar, compra 5 quilos de arroz para mim. Mas ele não explica para que é e por que fulano tem que vir. Agora, quando é amigo, a gente fala assim: olha, está vindo um visitante aqui meu, um amigão meu, você pode buscar ele para mim na rodoviária? Eu vou precisar de 5 quilos de arroz, que eu vou receber mais 30 pessoas aqui em casa. Amigo, você diz para que é. E Jesus falou assim: eu não vos chamo mais servo, eu vos chamo amigos. E Jesus, como Daniel, ele quer ter amigos que entrem no mesmo propósito dele. Você está disposto? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou contigo. Sabe, ele deixou uma ordem quando ele foi embora. Ele disse assim: ó, ide por todo mundo, pregando o quê? O evangelho. O evangelho é boa nova de salvação. O evangelho é o poder de Deus. Alguém disse assim: é muito simples. Alguém disse assim: mas sabe, tanto escândalo, é tanto pastor fazendo coisa errada, é tanta coisa errada, acho que as igrejas vão fechar. Não fecha, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não depende da minha conduta. Se dependesse, pé de barro, é um vaso de barro com o Espírito Santo dentro. O que nos torna valorosos é o Espírito Santo de Deus. Time, vaso de barro, um tapinha só, se cair aqui, derrubou, quebrou tudinho, não sobra nada. Nada de mim. O que nos torna valiosos é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Pés de barro, vaso de barro. Mas o Espírito Santo poderia habitar em qualquer lugar do universo, escolheu habitar dentro de nós. Que coisa linda. O Evangelho é o poder de Deus, ele vai continuar transformando vida, ele vai continuar enchendo igreja, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus, é alguém, está ali, o último trabalho de evangelismo que nós participamos lá em Quissamã, foi feita uma ação social, pastor Rodrigo, porque a fé precisa estar acompanhada realmente de obras. Foi feita uma ação social e à noite um culto. E como disse o pastor, foi pescaria de rede. Porque para a honra e glória do Senhor, no final daquela noite, quando aquele pastor pregou, algo que quem está sentado pensa assim: mas o que tem a ver quando ele fez o apelo? Jovens,
crianças, adolescentes, com as mãos erguidas, chorando e dizendo que Jesus é bom, que Ele quer esse amor para Ele. Isso é o poder de Deus, porque eu não posso falar que a noite inteira, se o Espírito Santo não trabalhar nos corações, são só palavras. Agora tem algo também, se nós não abrirmos o coração, Ele não faz nada. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio, olha esse homem. Olha esse homem. Era um homem bom, era um homem justo, fazia contínuas orações e esmolas. Quando eu li a história desse homem, pensei, esse homem está no céu, com certeza. Salvo. Pasmem. Este homem não estava salvo. Entende por que nós temos que pregar o Evangelho? A toda criatura. Jesus foi lindo, né? Ele não falou assim, prega os evangelhos aos perdidos, não. A todos. Porque eu mesmo já deixei um bocado de gente boazinha. Falei, não, fulano já é tão bom, não vou falar para ele de Jesus, né? Já é uma pessoa boa. Mas Cornélio era um homem bom. E sabe o que Deus falou para ele? As suas orações chegaram até mim. Manda chamar Pedro. Não tem Pedro? Aquele apóstolo de Jesus brabo. Que nem você e eu, às vezes. Quem me conhece sabe que minha linguinha afiada. Sou brigona. Pedro também andou com Jesus e fazia coisa errada também. Vaso de barro. Mandou chamar Pedro. Cornélio chamou Pedro. Sabe o que Pedro foi fazer na casa de Cornélio? Falar sobre Jesus para um homem desses, que fazia orações contínuas para Deus. E se você olhar lá Atos 10, se eu não me engano, no versículo 16 vai dizer assim, Pedro estava contando para a igreja o que aconteceu. Cornélio aguardou ele, quando Pedro foi, Cornélio aguardou ele com a casa cheia dos parentes, dos amigos. E quando a gente vem para a presença de Deus, quem a gente traz? Coração aberto. E quando Pedro começou a falar de Jesus, que Jesus sofreu, que se entregou, que Ele é Deus. Olha, eu falei que Deus criou todo o universo. Jesus é Deus, Ele criou o universo. Consegue imaginar o tamanho de Jesus? Vamos tirar só pela proporção do Sol em relação à Terra. O Sol em relação à Terra, diz alguns da ciência, que é como se a Terra fosse uma bolinha de golfe. Deus criou o Sol. Dá para tentar sentir o tamanho de Deus? E se a Terra é uma bolinha de golfe, que tamanho que a gente é para Deus? Eu não consigo nem achar. Jesus deixou de ser Deus, tão importante, veio aqui, se transformou nessa coisinha aí que a gente nem conseguiu imaginar. Se entregou por nós. E enquanto Pedro estava falando, eles estavam com o coração tão aberto que o Espírito, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo caiu sobre eles. Caiu sobre ele, todos foram batizados no Espírito Santo, todos falavam em novas línguas. E aí então Pedro falou, o que impede que eles sejam batizados? Tem água? E batizou toda aquela casa. E por que Daniel sabia de tudo isso? Porque os pais de Daniel foram essenciais. Se a gente vê Daniel capítulo 2, no versículo 23, Daniel, ele interpreta o sonho do rei, que estava perturbadíssimo, e Deus, dá a interpretação, porque tudo pertence a Deus. E ele, então, consegue salvar não só a vida dele, mas dos outros magos. E olha o que Daniel diz. Ó Deus dos meus pais. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e te celebro porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos. Desculpem, nos fizeste saber esse assunto do rei. Quem ensinou para Daniel todas essas coisas? Quem? Os pais. E aí agora o Espírito Santo de Deus fala conosco, nós que somos pais. Será que nós conseguimos ensinar para os nossos filhos? E olha como a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Às vezes a gente lê com a criança aqui na igreja, né? Leva num culto. A gente ensina até a criança a orar, aquela oração na hora da noite só. Agradecer ao Papai do Céu pelo dia. Existe um ditado que diz: pais de joelhos, filhos de pé, não tem? Mas eu tenho uma amiga que ela diz assim: pais de joelho, filhos de joelho também. Não tem nada de pais de joelho e filho. Ué? E é assim. Está lavando a louça o filho, mãe? Mãe, que o dia tem sol hoje. Meu filho, foi Deus que fez o sol. E mãe, a gente pode dar um passeio lá no jardim? Então, vamos sim, porque aquele jardim lindo foi Deus que fez também. Em tudo, em colocar para a criança, quando eu estava aqui na apresentação, estou vendo o Dorinho, um aninho, com a mãozinha para cima. A criança aprende a orar ao ver os pais orando. Existe um escritor que ele diz assim: eu vi mais meu pai de joelho do que ele de pé. Minha vida inteira eu lembro muito do meu pai de joelho, mais de joelho do que em pé, olha. Isso é muito lindo, e só Deus pode. E para ir concluindo, Daniel não se deixava levar. As situações e os lugares não determinavam as suas atitudes. Às vezes a gente consegue ser bonzinho e falar bem quando a gente está aqui, né? Mas dependendo do local, não. Eu fico bem, estando na minha casa estou bem, consigo. Se eu estou no meio de pessoas que, me desculpe a expressão, xingam, eu xingo também. Não, mas aí eu estou no meio de gente mais certinha, eu fico pianinho também. Nem as situações, nem o local determinavam o que Daniel ia fazer. Ele não estava na sua pátria, ele estava longe dos seus pais, mas ele conseguia se manter fiel ao Deus que seus pais tinham lhe ensinado, que ele pertencia a essa linhagem real. A linhagem real de Daniel não se dá pelo fato de, lá em Judá, ele pertencer realmente a uma família da linhagem real. A linhagem real de Daniel é a mesma nossa, é a de Deus, porque Daniel sabia que a pátria dele não era Judá. A pátria dele é a nossa pátria. Assim como Daniel, estamos em terra estrangeira. Este mundo aqui não nos pertence. Nós não pertencemos a este mundo. Nós também fomos trazidos para cá. Estamos em terra estrangeira. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. Porque Jesus, em João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Lembrando da proporção do tamanho de Deus, já que em relação ao Sol, a Terra é desse tamanhozinho, e se Deus é muito maior que o Sol, porque ele não ia criar uma coisa maior que ele, a Nova Jerusalém cabe todos da terra, sim ou não? Sim? Por isso que a Bíblia diz o quê? O desejo de Deus é que todos se salvem. E qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Jesus ama cada um de nós. E Deus tem poder para falar aos corações. Se a gente ver algumas reportagens, se a gente começar a buscar, a gente vai ver assim, crianças testemunhando assim: eu estava dormindo e Deus falou comigo.
Esses dias eu vi uma reportagem de homens lá naqueles países que, né, matar é coisa fácil para eles, Afeganistão, esses lugares assim, e homens dizendo assim, eu ouvi uma voz me dizendo, não faça tal coisa. E os homens tremiam, e, assim como o apóstolo Paulo, né, teve a visão e Jesus dizia para ele, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, se a gente pensar no poder de Deus, Ele pode sozinho pregar para todo mundo, sim ou não? Mas Ele escolheu contar conosco. Ele confia essa missão a cada um de nós aqui. Hoje ainda, Ele está em reunião e dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem se deixará levar cativo em meu favor? Porque Daniel se deixou levar cativo. Talvez se ele resistisse, o soldado seria obrigado a matá-lo. Mas ele disse assim, eu vou. E a história de Daniel é linda. Porque Daniel passou por diversos reis. E quando ele já estava velhinho, alguém mandou chamá-lo para traduzir um escrito, porque nós chegamos a este ponto. Hoje existem muitas pessoas profanando o Evangelho, dizendo que isso é besteira, dizendo mal do nome de Deus Todo-Poderoso. Mas ainda há Daniel nessa terra, amém? E aquele Daniel foi chamado e alguém disse, você é aquele Daniel? Porque ela ouviu falar da história dele desde quando ele chegou na Babilônia. Ele era o mesmo Daniel, o mesmo velhinho, ele era o mesmo Daniel, cheio do Espírito Santo. E ele traduziu o que estava escrito. Contados foram os seus dias. E se hoje Deus contou os nossos dias, para onde iremos? Para quem? Para onde iremos? Porque não sirva ao Senhor por causa do temido inferno e tampouco pelo tão sonhado céu. Apenas porque a alegria do céu é Jesus. Por estar com Ele. Só para estar com o Mestre, com aquele que nos amou, com aquele que nos escuta, com aquele que nos atende, que nos livra, que nos transforma, que fala assim ao nosso coração, não foi bom isso que você falou não. Essa semana então apanhei muito. Abri minha boca, falei muita bobagem. Mas o Espírito Santo, Ele habita em nós para isso. Time, diminui. Dá uma fechadinha na boca. A quem enviarei? Você pode erguer sua mão e dizer, eis-me aqui mais uma vez. Faça isso com sinceridade. É mais do que alguém, né? A gente às vezes está pregando, fala assim, fala com seu irmão. Ah, Deus te abençoe, né? Ah, levanta sua mão e diz amém. Parece só jargão, mas não é sobre isso, eu não estou te vendo. Aliás, do jeito que a gente fica nervoso, a gente não vê ninguém. A gente olha, mas não vê. Mas Deus está vendo. E Deus está vendo mais do que o levantar das nossas mãos. Ele está vendo nosso coração. Ele está vendo aqui, existe um desejo ardendo aí dentro. Envia-me a mim, Senhor. Inadequada, totalmente. Eu sou totalmente inadequada para o cargo, Deus. E aí o Espírito Santo responde, e é bom que seja mesmo, porque o meu desejo é que todos saibam que fui eu que te enviei. Amém? Que o Deus abençoe a todos, que o Senhor possa falar tremendamente ao coração de cada um dos irmãos. E mais uma vez agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?